Gostaria de passar uma palavra final para os formandos, que traduz um pouco um tipo de problema com o qual talvez eles tenham que se defrontar, principalmente se estiverem num ambiente de baixa benevolência, de baixa preocupação de uns para com outros, que é um problema que pode se dar numa firma, pode se dar no país, pode se dar em qualquer lugar, que é um problema que diz respeito à solução de determinada divisão quando existem diferentes grupos, cada um dos grupos tentando se ater à sua parte. Então, o economista, com o que aprendeu numa escola como a IPGE, ele vislumbra uma solução e ele passa para essas pessoas uma solução. Essa solução faz o bolo crescer muito, mas ele percebe que existe uma dificuldade muito grande em implementar a solução devido a um problema, que as pessoas olham cada um a sua fatia hoje, sem a solução, vis-à-vis a sua fatia amanhã, com a solução proposta pelo economista. Se ele tiver uma solução interessante que faça esse bolo crescer muito, para o grupo como um todo, ele vai poder argumentar no sentido de que a fatia de cada um esperada para amanhã poderá ser maior do que a fatia que cada um tem hoje sem a solução dele. A solução dele pode ser uma solução no sentido macroeconômico, no sentido microeconômico, num país ou numa firma. E o que eu quero dizer para vocês é que vocês provavelmente vão se defrontar com esse problema, e é um problema que envolve um tipo específico de liderança, que é a liderança de solução desse conflito de interesses, onde diferentes partes olham só a sua fatia e onde você vai ter dificuldade em implementar as suas soluções. Bem, o método canônico de resolver esse problema é tentar fazer com que todos os grupos possam perceber que, se a solução dele de maior eficiência for implementada e o bolo crescer muito, todos vão poder ter uma fatia maior do que tinham antes. Mas o grande problema é o espaço do tempo que se coloca entre o que a pessoa está decidindo hoje e o que ela espera ter lá na frente. Nesse espaço de tempo, muita coisa pode acontecer. Em particular, a solução que você propõe pode modificar as forças dentro desses grupos, de tal forma que aquilo que lhe fora prometido de uma fatia maior lá na frente, talvez não seja politicamente possível lá na frente. Talvez as modificações modifiquem também o sistema de forças, e a sua ideia, vamos todos crescer juntos, para lá na frente sua fatia vai ser maior, talvez tenha dificuldades em ser implantada, em função do fato de que nem mesmo legislativos e judiciários fortes conseguem escriturar o que lhe é prometido lá na frente. Por quê? Porque os próprios legislativos e judiciários também se modificam quando se modifica o sistema de forças políticas, e a sua solução poderá modificar esse sistema de forças políticas. Então, só resta uma alternativa. A única alternativa que resta, já que esse problema não é passível de escrituração, é você ter a confiança das pessoas. É você lembrar que a liderança, nesse caso, não é ter seguidores. Não, é formar líderes de cada grupo que possam implementar a solução que você visualiza. E, para fazer isso, há um dilema muito tênue e muito difícil de resolver, que é o seguinte: você tem que ser extremamente duro na solução desses conflitos de interesses com as ideias que se mostraram inadequadas. Extremamente duro. Mas tem que ter o cuidado para não perder capital político, sendo duro também no revide que às vezes você quer fazer de provocações políticas, ou mesmo na vontade que você pode ter de falar alguma coisa um pouco mais difícil para alguém. Se o foco sair das ideias e for para o campo pessoal, o capital político que é necessário para gerar liderança que complementa
o legal e o escriturado em relação ao que precisa ser feito, na promessa de uma fatia maior lá na frente para todo mundo, se reduz um pouco. Por outro lado, se você for muito aquiescente, você não está sozinho nessa negociação. Você, em geral, representa outras pessoas. Se você for muito aquiescente, aqueles que lhe fornecem poder político para estar tentando resolver o problema de conflito de interesses vão achar que você está sendo tíbio ou que está sendo fraco. Então, você tem que se manter dentro de um equilíbrio quando forem em empresas ou em países resolver esses problemas de grupo, muito tênue. Você tem que ser suficientemente duro com as ideias, vez ou outra também com um ou outro interlocutor, mas sem perder, tentando não perder o capital político, tentando fazer com que haja portas de saída para os perdedores de cada grupo. Entretanto, você não pode ser também, embora não possa ser muito agressivo, também não pode ser muito aquiescente, porque a consentaneidade, quando exagerada, gera a sensação de fraqueza no grupo, que lhe confere suporte político para estar tentando resolver esse dilema. Então, volto aí às virtudes cardinais que foram mencionadas no discurso do representante do doutorado, de observar a necessidade de moderação nessas lideranças de grupo que vocês vão ter que fazer, porque é daqui que saem os líderes mesmo. A necessidade de resiliência, que vai ter que ser necessária uma persuasão constante de cada um, e a necessidade de modicidade e necessidade de justiça, para que todos, efetivamente, lá na frente, aqueles que acedem às reformas que são necessárias, sejam devidamente compensados. Então, estou falando em termos teóricos, cada um pode colocar o que eu estou falando em diferentes problemas, mas é muito importante que os alunos que saem da escola exercitem efetivamente essas 4 virtudes. Da prudência, de escolher a solução mais adequada e escolher a forma mais adequada de chegar a essa solução. Da moderação, de não perder a paciência quando, às vezes, é muito tentado a perder. Da resiliência, porque a persuasão tem que ser constante. E da justiça, em observar que aqueles que acedem às reformas, aqueles que dão o seu capital lá na frente, não podem sair perdedores, porque esse jogo é um jogo repetido. Então, essa é a minha mensagem para vocês, que exercitem essas 4 virtudes ao longo da profissão, porque nós estamos agora diante de vários problemas que necessitam soluções, em que vários grupos que olham só a sua fatia têm que ser convencidos a olhar o bolo como um todo, e isso se dá através da persuasão. Muito obrigado a todos.